para a gente poder aprender a manipular elas, vamos criar algumas funções para ver se a gente consegue utilizar elas tranquilamente, tá? Então, a primeira função vai ser uma função para inserir nomes. Então, eu já sei como é que cria a função, né? Vou aqui no Blocos e vou colocar inserir nome. Vou botar assim, inserir nome, e vou deixar uma entrada de texto para o nome que eu quero inserir na minha lista de nomes. Então, essa vai ser a minha função. A minha função de inserir nomes, né? Deixa eu ganhar espaço aqui. Beleza, a minha função de inserir nomes, ela vai fazer o seguinte, ela vai receber o nome, a gente já tem ali o nome que vai ser recebido, e eu vou fazer o seguinte, vou adicionar o nome que eu pego da minha função e vou inserir na minha lista de nomes. Essa é a minha função. Então, toda vez que eu quiser inserir um nome na minha lista, eu posso chamar esse bloco aqui e, por exemplo, colocar, vamos ver aí um nome qualquer, Ana, né? Posso vir aqui e inserir nome Ana. Veja que ela já foi inserida aqui na minha lista. Então, a gente criou uma função para poder fazer a inserção de nomes. Podemos também recuperar o índice de um nome ou recuperar um nome de um índice. Bom, como assim? Vamos criar duas funções. Uma que recupera o índice de um determinado nome e outra que vai recuperar o nome de um determinado índice, né? Então, vou criar aqui select, né? Vai ser select índice, né? E aqui eu passo o nome, tá? Então, o que essa função aqui ela vai fazer? Ela vai me trazer, ganha espaço aqui, ela vai me trazer o índice de um determinado nome. Por exemplo, se eu entrar com o nome da Ana, ela vai ter que me dizer aqui qual é o índice dela. Então, eu vou guardar aqui dentro de uma variável, por exemplo, variável índice, né? Vou botar só índice, tá? Então, na minha variável aqui eu tenho índice. E ele vai selecionar o índice de um determinado nome. Então, quando eu vier aqui e pesquisar o seguinte, qual é o índice do nome que eu recebo aqui? Qual é o índice do nome que eu recebo aqui? Ele vai mostrar aqui, 0, né? Eu vou pedir para ele colocar na minha variável índice para esse valor aqui, o índice do nome, índice. E aqui eu posso passar, por exemplo, Lucas. Quando eu fizer isso, a minha variável índice vai ter que mostrar agora que é 3, né? Olha lá. Então, ele me retorna o índice, certo? Que eu consigo depois resgatar se eu quiser, acessando essa variável índice aqui, ó. Assim como a gente faz com pergunta e salva esse valor na resposta, né? Quando a gente vem aqui em sensores, né? Faz uma pergunta e o valor salvo da pergunta guarda em resposta, assim também, quando a gente bota essa função, ela salva o valor dela aqui na variável índice e a gente pode usar depois. Então, nós já conseguimos fazer o primeiro, né? Que é recuperar um índice através de um nome. Poderíamos criar outra função que vai retornar um nome, select, né? Vou botar select nome, e aqui eu vou passar o índice. Essa função ela já é um pouco diferente, né? Deixa eu trazer isso aqui para baixo, ganhar espaço aqui. E essa função ela vai fazer basicamente a mesma coisa. Eu vou guardar essa informação, nome, em uma variável, certo? E quando eu chamar essa função, ela vai ter que guardar essa informação então na minha variável nome. Minha variável nome ali está com 0, né? Poderia estar vazia, poderia estar com qualquer valor, mas está com 0. Então vai funcionar da seguinte forma: eu vou passar um índice, né? O índice, e ele vai me retornar o nome. Então esse valor eu vou salvar aqui na minha variável nome. Selecionar o nome, passo o índice, vai selecionar um nome e vai passar essa informação. Então, se eu vier aqui e eu quero selecionar o nome, né, de um determinado índice e eu buscar, por exemplo, deixa eu ganhar aqui o texto, né, nome. Se eu pegar o índice, por exemplo, 5, ele tem que me trazer o nome Pedro na variável nome.
ele me trouxe Pedro, né? Se eu trocasse, por exemplo, para 2, ele vai me trazer Maria e salva na variável nome, que eu posso estar utilizando essa informação depois. Assim como a gente faz com pergunta e resposta. Então, essa aqui é o select índice. De Lucas, ele me traz o índice. Select nome. De 2, ele me traz o nome. Nada demais até agora. Só uma forma da gente manipular isso daqui com funções próprias, né? Vamos aqui à frente deletar um nome, né? Como é que a gente faz para deletar um nome? De duas formas. Ou a gente pode pegar o índice e deletar. Por exemplo, quero deletar o índice 4. Ou eu posso procurar o nome, achar o índice e deletar o índice. Então tem duas formas, né? Imagine que eu quisesse deletar, por exemplo, o Lucas. Como é que eu vou fazer isso? E você sabe, né? Só vim aqui no Lucas e dar um xizinho, mas o computador não sabe disso. Então ele vai ter que saber aonde é que está o Lucas para depois ir e remover aquela linha. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então eu vou chamar aqui de delete nome, né? Delete nome que recebe um nome. Então essa minha função delete nome que recebe um nome, o que ela vai fazer? Primeiramente, ela vai fazer o seguinte. Ela vai ter que achar um índice do nome que eu estou procurando. Então, olha só, eu posso utilizar uma dessas funções que eu já criei para usar ali, ó. Por exemplo, essa aqui, select índice, né? Então, eu vou buscar pelo nome. Vou buscar por um nome, select índice nome. E essa informação do nome vai ficar salva aqui na variável índice, certo? Vou testar ela aqui, ó. Delete nome. E eu vou chamar aqui, por exemplo, Pedro. Quando eu faço isso, veja só que o índice vai ser o 5. Ó, que é a função que a gente fez, né? Agora, uma vez que eu já tenho o índice certinho de quem eu estou buscando na minha função delete nome, eu posso vir aqui e pedir para ele excluir, né? Apago o registro. Qual registro? O registro que está salvo lá em índice. Então, eu vou vir aqui, ó. Apago o registro que está salvo em índice da minha lista de nomes. Certo? Beleza. Agora eu vou testar. Vou excluir o Pedro e o Pedro foi-se embora, né? Eu posso fazer a mesma coisa com outra pessoa. Por exemplo, a Ana, né? Ele vai pegar, vai trocar o registro e vai excluir aquele registro. Ó, Ana. Já trocou a Ana também. Certo? Maria, poderia vir aqui. Exclui agora a Maria. Ele vai vir aqui, vai salvar o índice para 2 e vai excluir o que está no índice 2. Beleza. E por último, nós temos atualizar um nome. Atualizar o nome vai ser basicamente o que a gente fez com o deletar, né? A gente vai primeiro atualizar um nome, né? Qual vai ser o nome, né? Eu vou botar assim como antigo nome. E aqui eu já vou botar como novo. Deixa eu colocar assim, novo nome. Então, a minha função de atualizar nome, ela vai pegar o nome antigo de quem eu quero atualizar e o novo nome que essa pessoa vai receber, certo? Então, por exemplo, eu queria que ela funcionasse desse jeito. Eu quero trocar o nome de Lucas para o nome do José, né? E quando eu clicasse aqui, ele vai pegar o Lucas, onde está Lucas vai colocar José. Como é que eu faço isso? Primeiramente, eu tenho que encontrar onde é que está o Lucas. E depois que eu achar onde é que está o Lucas aqui na lista, trocar para o José. Bom, eu já sei fazer isso, né? Eu posso usar essa minha função select índice. Então, primeiramente, eu vou vir aqui e vou selecionar o nome antigo. Fazendo isso, eu já vou saber onde é que está o índice dele. Então, por exemplo, se eu chamar Júlia, né? Júlia e José, veja que o índice é 3. Então, ele vai trocar aonde é que está o índice 3 pelo nome novo. Bom, uma vez que eu já tenho a posição desse nome antigo, é bem simples. Eu posso vir aqui e substituir. Substituir quem? A posição que eu já tenho salva lá na minha variável de índice pelo nome novo que eu estou colocando. E plugo aqui. Vamos ver se vai funcionar. Então, quando eu clicar aqui, já mudou. Certo? Eu posso vir aqui e trocar, por exemplo, o Roberto
de volta pelo João. E eu atualizei o nome dele. Então, viu só como é que funcionam essas funções? E a gente colocou, né, criou esse esquema igual que faz aqui com pergunta e resposta, né, para a gente poder manipular. Então, esse conhecimento vai ser bem interessante. Se você não entendeu alguma coisa dessa aula, retorna. Entenda como é que isso funciona, como é que a gente recupera o item através de um nome, como é que a gente tem um nome e recupera o índice, né? Pelo índice o nome, tanto de um para o outro quanto de outro para um. Como é que a gente faz para substituir um valor através de um nome e como é que a gente pode ir compondo essas funções. A gente utilizou essa função selectIndice para usar no delete e para usar também no atualizar, tá? Mas se a gente não tivesse ela, talvez a gente teria que ficar fazendo na mão, né? Ou repetindo o código. Assim não, a gente pega e ela já guarda o nome aqui na variável índice, né? E a gente pega o índice e utiliza de novo, igual que a gente faz com pergunta e resposta, certo? Uma vez que você já tem isso aqui, essas informações aqui, tanto de índice como de nome, não são importantes para a gente. Isso aqui só mostra o funcionamento dessa máquina, né? O funcionamento dessa lista. Então a gente poderia vir aqui e apagar isso aqui, ó. Não é importante para a gente. Então isso é o que a gente vai precisar entender nessa parte principalmente. Como é que a gente faz para manipular esses registros.